Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Hoje, quero convidá-los a uma jornada extraordinária, uma viagem para além do véu da matéria, rumo às esferas que aguardam cada um de nós quando deixarmos este corpo físico. Vamos falar sobre as diferentes regiões do mundo espiritual, tal como nos foram reveladas através da mediunidade abençoada de Chico Xavier e de tantos outros médiuns que dedicaram suas vidas ao esclarecimento da humanidade. Você já parou para pensar no que acontece depois que fechamos os olhos pela última vez neste mundo? Para onde vamos? Será que existe mesmo um céu e um inferno, como nos contaram na infância? Ou a realidade espiritual é muito mais ampla, mais justa e mais complexa do que imaginamos? Estas perguntas habitam o coração humano desde os primeiros raios de consciência. E a verdade, meus queridos, é que o mundo espiritual não é um lugar único, homogêneo ou igual para todos. Ele é vasto, diversificado e reflete com perfeita justiça o estado moral, mental e evolutivo de cada espírito. Através das obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente em livros como Nosso Lar e A Vida Continua, Os Mensageiros e tantos outros, recebemos descrições detalhadas dessas regiões. André Luiz, o espírito que narrou grande parte dessas experiências, nos trouxe um verdadeiro mapa do além, e é sobre isso que vamos refletir juntos hoje. Primeiramente, precisamos compreender um princípio fundamental. O mundo espiritual é regido pela lei de afinidade e pela lei de causa e efeito. Isso significa que, ao desencarnar, o espírito não vai para um lugar determinado por decreto divino arbitrário, mas sim é naturalmente atraído para a faixa vibratória que corresponde ao seu estado íntimo, ao seu grau de evolução moral e espiritual. Comecemos pelas regiões mais densas, aquelas que se localizam mais próximas à crosta terrestre. Essas faixas são conhecidas como umbral, termo que significa limiar, soleira. O umbral não é um inferno eterno de chamas e demônios, como pintaram algumas religiões. É, na verdade, uma região de expiação temporária, onde espíritos que cometeram faltas graves, que se entregaram ao ódio, ao vício, à crueldade ou ao egoísmo extremo, permanecem enquanto não despertam para a necessidade de mudança. André Luiz descreve o umbral como uma zona sombria, de paisagens desoladas, onde predominam construções mentais caóticas, resultado dos pensamentos inferiores de seus habitantes. Ali, os espíritos sofrem as consequências diretas de seus atos, experimentando na própria consciência o peso das escolhas equivocadas. Há frio intenso em algumas áreas, calor sufocante em outras e uma sensação de abandono e dor moral que supera qualquer sofrimento físico. Mas atenção, mesmo no umbral, a misericórdia divina se faz presente. Equipes socorristas, formadas por espíritos abnegados e amorosos, descem regularmente a essas regiões para resgatar aqueles que demonstram algum arrependimento, algum lampejo de desejo de mudança. Ninguém fica eternamente perdido. A porta da redenção está sempre entreaberta para quem quiser atravessá-la. Acima do umbral, encontramos as chamadas zonas de transição. São regiões onde habitam espíritos de moral mediana, pessoas que não foram nem extremamente boas, nem terrivelmente más durante suas existências terrenas. São as almas comuns que viveram de forma automática, sem grandes vícios, mas também sem grandes virtudes. Nessas faixas, o ambiente já é mais equilibrado. Não há o sofrimento agudo do umbral, mas também não há a luz plena das colônias superiores. São lugares de espera, de reflexão, onde os espíritos aguardam nova oportunidade reencarnatória ou a possibilidade de ascender a esferas mais elevadas através do trabalho, do estudo e da prática do bem. E então chegamos às colônias espirituais propriamente ditas, como Nosso Lar, descrita magistralmente por André Luiz.
Essas são cidades organizadas, verdadeiras civilizações do além, onde impera a ordem, o amor, o trabalho edificante e o conhecimento. Nosso lar fica localizada numa faixa vibratória superior à crosta terrestre, mas ainda relativamente próxima dela, justamente para facilitar o trabalho de assistência aos encarnados e aos espíritos que ainda vagam nas zonas inferiores. Lá, tudo funciona com harmonia. Há hospitais para tratamento dos espíritos recém-desencarnados, escolas, templos, ministérios dedicados a diferentes tarefas assistenciais, áreas de regeneração, parques de beleza indescritível e residências onde as famílias espirituais se reencontram. A vida em nosso lar não é ociosa. Pelo contrário, todos trabalham. Mas o trabalho ali não é um fardo, é uma alegria, porque cada um exerce atividades compatíveis com suas aptidões e tudo é feito em benefício da coletividade. Não existe dinheiro, mas existe uma espécie de moeda energética chamada bônus hora, conquistada através do serviço amoroso prestado ao próximo. E antes de continuarmos essa jornada pelas esferas superiores, faço um pedido do coração. Se esta mensagem está tocando sua alma, se você sente que essas verdades ressoam dentro de você, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você me ajuda a levar essa luz a mais pessoas e garante que não perderá nenhum conteúdo que possa iluminar o seu caminho espiritual. Sua participação é fundamental para que essa corrente de esclarecimento e amor cresça cada vez mais. Além de nosso lar, existem inúmeras outras colônias espirituais, cada uma com suas características próprias, mas todas alinhadas aos princípios do amor, da fraternidade e do progresso espiritual. Algumas são especializadas no atendimento a determinados grupos de espíritos, outras funcionam como postos avançados para missões específicas na Terra. E há aquelas dedicadas exclusivamente ao estudo e à pesquisa das leis divinas. Mas a escalada evolutiva não para em nosso lar. Existem esferas ainda mais elevadas, regiões de luz tão intensa que André Luiz confessa não ter condições de descrevê-las adequadamente. São os planos onde habitam os espíritos superiores, aqueles que já conquistaram um grau elevadíssimo de perfeição moral e intelectual. Nesses planos, a matéria perispiritual se torna cada vez mais sutil, quase etérea. A comunicação não se dá mais por palavras, mas por transmissão direta de pensamentos e sentimentos. A beleza é inimaginável, transcendendo qualquer comparação com o mundo terreno. São as moradas dos sábios, dos mestres, dos espíritos angélicos que guiam a humanidade desde os planos invisíveis. Jesus, o Cristo de Deus, nosso mestre e governador espiritual da Terra, habita essas esferas sublimes, de onde irradia seu amor infinito sobre toda a humanidade. E não está sozinho. Ao seu lado, uma legião de espíritos puríssimos trabalha incessantemente pelo progresso moral e espiritual de todos nós, encarnados e desencarnados. Agora, uma verdade importante que precisa ficar clara: ninguém permanece eternamente numa mesma região do mundo espiritual. O universo é movimento, é progresso, é evolução constante. Um espírito que hoje habita o umbral pode, através do arrependimento sincero, do trabalho reparador e da reforma íntima, ascender às zonas de transição, depois às colônias espirituais e assim sucessivamente. Da mesma forma, um espírito que conquistou o direito de habitar uma colônia superior pode, por livre escolha e amor ao próximo, descer temporariamente às regiões inferiores em missões de socorro e assistência. Essa é a beleza da lei divina. Ela é justa, mas também é misericordiosa. Ela nos coloca exatamente onde precisamos estar para aprendermos as lições necessárias, mas sempre nos oferece a oportunidade de crescer, de melhorar, de ascender.
E aqui chegamos a um ponto crucial da nossa reflexão. A vida que estamos vivendo agora, neste exato momento, determina para qual região iremos quando desencarnarmos. Cada pensamento que cultivamos, cada palavra que pronunciamos, cada ação que praticamos está construindo, tijolo por tijolo, a morada espiritual que nos aguarda do outro lado. Se alimentamos o ódio, a inveja, o rancor, o egoísmo, estamos sintonizando nossa frequência vibratória com as regiões inferiores. Se, ao contrário, cultivamos o amor, a compaixão, a generosidade, o perdão, estamos elevando nossa sintonia para esferas cada vez mais luminosas. Chico Xavier nos ensinou, através de seus exemplos e das mensagens que recebeu, que a verdadeira espiritualidade não está nas palavras bonitas ou nas teorias elaboradas, mas na prática diária do bem, no esforço sincero de nos tornarmos pessoas melhores, no exercício constante da caridade, da paciência, da compreensão. Há ainda outro ensinamento profundo que precisamos compreender. O mundo espiritual não está distante de nós. Ele não é um lugar remoto, separado da nossa realidade. Na verdade, estamos imersos nele neste exato momento. As diferentes faixas vibratórias coexistem, interpenetram-se, ocupam o mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Quando cultivamos pensamentos elevados, quando praticamos o bem, quando oramos com sinceridade, estamos conectando-nos com as esferas superiores, mesmo estando ainda encarnados. Quando nos entregamos aos vícios, à raiva, aos sentimentos destrutivos, sintonizamos com as regiões inferiores e atraímos para perto de nós espíritos que vibram nessas frequências. Por isso, Jesus nos alertou: vigiai e orai. A vigilância sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações é fundamental. A oração é o canal de ligação com as esferas superiores, a linha telefônica direta com os bons espíritos e com Deus. E quando um espírito que habita as regiões inferiores, ou mesmo as colônias espirituais, recebe a oportunidade de reencarnar, isso representa uma bênção imensurável. A vida na matéria, por mais difícil que pareça, é uma escola preciosa, um campo de experimentação onde podemos praticar virtudes, resgatar débitos, desenvolver qualidades e acelerar nosso progresso espiritual. Por isso, nunca devemos encarar os desafios da vida terrena como castigos ou injustiças divinas. São, na verdade, oportunidades cuidadosamente planejadas antes mesmo de nascermos, para que possamos crescer e evoluir. Cada dificuldade é uma aula, cada provação é um degrau na escada evolutiva. Meus queridos irmãos e irmãs, as diferentes regiões do mundo espiritual reveladas através de Chico Xavier não são fantasias ou invenções. São realidades concretas, testemunhadas por inúmeros espíritos e confirmadas pela lógica divina que rege todo o universo. Compreender essa geografia espiritual nos ajuda a entender melhor o sentido da vida, a enxergar com mais clareza a justiça divina e a nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Não estamos aqui por acaso. Não viemos à Terra para acumular bens materiais, para buscar apenas prazeres efêmeros ou para viver de forma egoísta e irresponsável. Estamos aqui para aprender, para amar, para servir, para crescer espiritualmente. E quando compreendemos isso de coração, quando internalizamos essa verdade profunda, tudo muda. Nossos valores se transformam, nossas prioridades se reorganizam e passamos a viver de forma mais consciente, mais amorosa, mais alinhada com os propósitos superiores da nossa existência. A pergunta que fica é: para qual região do mundo espiritual você está construindo o seu caminho? Que frequência vibratória você está cultivando com seus pensamentos, palavras e ações? Lembre-se, não há julgamento externo, não há um Deus punitivo esperando para nos condenar.
Somos nós mesmos, através das nossas escolhas, que determinamos nosso destino espiritual. Que possamos todos despertar para essa realidade bendita. Que possamos aproveitar cada dia desta existência terrena como uma oportunidade preciosa de evolução. Que possamos olhar para nossos irmãos com mais compaixão, compreendendo que cada um está num degrau diferente da escada evolutiva. E que possamos, acima de tudo, cultivar o amor incondicional, a única chave capaz de abrir as portas das esferas superiores. Que a luz do Cristo ilumine sempre o seu caminho, que os bons espíritos os acompanhem em cada passo da jornada, e que você, através da sua transformação íntima, possa se tornar um farol de esperança e esclarecimento para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.